Fala, piazada, boa noite, sejam bem-vindos ao Estádio GV, o maior estádio do planeta, né, cara? Aquela capacidade, 8 bilhões de pessoas, ou seja, é o mundo inteiro, né? Onde chega a internet, chega o estádio também, né? Vamos meter marcha, cara, que hoje o papo promete, o papo é bom demais, cara. Vamos mandar um salve ali pro Magno, que tá na nossa área técnica, né, cara? Todo estádio que se preze tem uma área técnica, né? Um salve ali pro Magno. Pra nossa arquibancada, hoje temos arquibancada aqui também, né, cara? Bacana demais. E pro nosso, vamos tocar a bola pro nosso time aqui, pra nossa galera que faz rodar o jogo, né, cara? A Cell Shop, cara, a loja mais amada do Paraguai, a mais completa. E a Cell Shop, além de tudo que você já conhece que tem lá, né, que tem tudo que você precisa, até o que você nem sabe que precisa tem lá. Inclusive agora, olha só que maravilha, hidrante, cara, camisa top demais, malha muito boa, levinha, fresquinha, importante fresquinha, né? Em Foz do Iguaçu tem que ser fresquinha, né, cara? Algodão peruano. Então, um salve aí pro Jorbel, pra Cell Shop. Vai lá, cara, e você vai encontrar essa camiseta que, além de tudo, é muito bonita, né, cara? É levinha, boa qualidade e é bonita. Então, na Cell Shop você vai encontrar, beleza? O Bem Simples Café também, aquele lugar aconchegante no Morumbi para você tomar um bom café, né? Um bolo de fubá cremoso, para almoçar lá também, tem tudo no Bem Simples. Então, você ali da região do Morumbi, tem que ir lá conhecer, beleza? Da Antiga Barbearia, a melhor da cidade. Um abraço pro Jean, na rua Capitão Cássio Pedroso, 99839-6006 para você agendar o seu horário. Você chega lá com horário marcado, não perde tempo, né, cara? É isso. Academia Estimove também, o estímulo que te move, né? Muito importante, é uma atividade física, né? Você que não conhece a Academia Estimove, Avenida República Argentina, chegou na Praça da Bíblia, encontrou a academia, não tem erro, né? Uma fachada maravilhosa, tudo muito bonito. Você entra para dentro, equipamento moderno, o time de personal super preparado para te auxiliar, né? Então bora lá agendar uma aula experimental. A Foz Star Calçados também, né, cara? Foz Star Calçados, a estrela da Vila Porte, são 4 lojas na Vila Porte, inclusive, e a Foz Star, que além de tudo ajuda aí nos projetos sociais da cidade, tá sempre presente com a galera do esporte aí. Um abraço pra galera da Foz Star Calçados. E fechando o nosso time aqui, a Go Rock, né? A Go Rock Store, no Shopping JL, sempre com estoque renovado, o ano inteiro renovando estoque. Tem mochila, cara, tem caderno também, né, Datan? Tem um monte de coisa lá, cara. Tem camiseta também, com estampas aí de animes e tudo mais. A galera que curte, tem tudo isso lá, cara. Vai lá dar uma olhada, entra no Insta ali, você vai ver que tem promo também, tudo da melhor qualidade. Bom, vamos lá. Boa noite, Datan, tudo certo, filho? Valeu, Rafa, tudo bem? Seja bem-vindo aí, nosso pentacampeão. Satisfação enorme de estar recebendo o Edmilson aqui. Muito bom, cara. Só isso, né? Pentacampeão, né? Pentacampeão, meu. Você acha o quê, cara? Bom, boa noite, Edmilson, né, cara? A galera que tá em casa acompanhando agora aí, cara. Cara, um prazer, bicho, estar recebendo você aqui na nossa cidade, nosso estádio, né? Cara, é uma satisfação muito grande. A gente quer conhecer um pouco aí da tua história, da sua trajetória, né? Pô, cara, desde de criança até hoje, até chegar no ápice, que é o campeão mundial, né, cara? Conta um pouquinho pra gente aí do início dessa jornada, pra gente se embalar por aqui também. Bom, boa noite, um prazer estar com vocês aqui em Foz também. Segunda vez que eu venho esse ano aqui. Na verdade, tenho grandes amigos, uma cidade que também faz um pouco da parte da minha história, porque a minha primeira convocação da seleção brasileira em 2000, a gente fez uma passagem aqui no hotel aqui em Foz do Iguaçu, e depois a gente foi jogar contra o Paraguai, perdemos de 2-1, mas foi minha estreia, né, na seleção brasileira, e é sempre muito bom estar aqui falando um pouquinho dessa trajetória aí de sucesso, na verdade, mas no início também bastante desafiador, né, como é na vida de qualquer pessoa que sonha em ter o propósito do sucesso para atingir pessoas. Eu acho que o segredo do sucesso é isso, ele só vale a pena quando você vai marcar vida das pessoas, principalmente quando você é um garoto, né, foi meu caso, né, sou filho meu pai morreu agora em 2022, na pandemia, onde o bom de bola em casa era o meu irmão, né, que lamentavelmente não teve muita oportunidade de estar dentro de uma categoria de base e fazer a formação que hoje boa parte dos clubes tem, né? Meu pai durante 30 anos trabalhou na colheita de laranja junto com a minha mãe, né? E tem uma irmã mais nova, eu sou o menino do meio. E, cara, eu acho que o futebol para mim inicialmente foi uma ferramenta de me educar, eu acho.
Eu acho que não tenho certeza, né? Porque lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, eu tenho 48 anos, sou casado há 25 anos, tenho 3 filhas, né? A Tiffany, a Emily e a Kiara. A gente jogava futebol para brincar, na verdade, né? Então, eu lembro quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade, ia estudar de manhã, mas começava a aula 8 horas da manhã, 7h30, 7 horas a gente marcava a peladinha lá no futsal, né? Já chegava na classe todo ensopado de suor e sentava na última cadeira, senão a professora te dava uma suspensão, né? Então, após a aula, a gente fazia a famosa educação física, que eu acho que boa parte das escolas terminaram com isso, né? Era matéria, né? Era matéria. E aí, boa parte da minha infância foi nos campinhos de terra lá da cidade de Itaquaritinga, interior de São Paulo, onde eu aprendi a ganhar, perder, lutar, cognitivo, pular, apostar e perder e sair correndo e levar o dinheiro. Tem que ser bom de perna já, então. Bom de perna. Então, cara, eu acho que nesse processo aí de infância, vamos dizer, né, de 8 até 14 anos, quando eu brincava de bola, soltava pipa, jogava as bolinhas de gude, ainda no interior de São Paulo existe muito isso, nos interiores, né, nos estados aqui do nosso país, que é um país continente, existe ainda esse tipo de brincadeira, na verdade, né, mesmo que hoje o celular, o videogame, mesmo que hoje a criminalidade hoje traz uma insegurança enorme, mesmo que o pai não tenha muitas condições de comprar um celular ou um tablet ou até um videogame, ele compra para melhor deixar o menino no videogame do que no campinho, né, aprendendo coisa errada. Então a infância do Edmilson foi baseada nisso. Eu nunca imaginava um dia chegar onde eu cheguei, né, mas depois que eu fui entendendo que era possível, né, eu fui me dedicando, renunciando, se abstendo de muitas coisas que às vezes a juventude, o mundo te oferece, né, e dentro das limitações de formação a nível técnico, tático, entender que eu tinha que treinar muito mais do que os caras talentosos para poder jogar com eles, né? E a gente acabou tendo uma carreira de 20 anos de trajetórias e eu acho que o maior gol, assim, que o futebol pôde me proporcionar, os títulos são importantes dentro da carreira, né? Mas foi realmente me levar para um caminho, assim, de educação como homem, né? O futebol, ele me ensinou, mesmo com os obstáculos, você consegue superar as coisas, mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, mesmo com as adversidades, mesmo com as derrotas, né? A gente consegue realmente ter resiliência, estratégia para poder superar esses desafios. Então eu lembro quando eu tinha minha idade de infância lá, eu não imaginava casar, né? Eu não imaginava casar, eu imaginava estudar, não gostava muito. Gostava de ficar brincando mesmo. E eu falava comigo mesmo, pô, se eu não gosto de estudar, né, que hoje eu cobro muito, que é muito importante, né, você fazer o futebol e estudar. Tinha 2 destinos, né, ou desse certo em algum esporte, ou ia trabalhar na roça com meu pai, que era o nosso destino, né. Mas acho que o maior gol, assim, a maior lição, o maior aprendizado que eu tive no futebol foi de ter se tornado uma melhor pessoa. Eu acho que o futebol tem essa ferramenta de poder unir povos, parar guerras e, acima de tudo, o esporte, de uma maneira geral, ele educa. Sim. É uma coisa que a gente sempre fala muito aqui, a questão da disciplina, né? O esporte traz muito isso da disciplina. E é bacana. E é interessante, né? Porque você fala a questão do estudo, né, cara? Hoje em dia a gente percebe que há uma tentativa de fazer com que o estudo ande junto com o esporte. Sim. Em outros países já é assim, né? O Brasil tá caminhando para esse rumo, tá olhando para esse rumo também, pelo menos, né, cara? E é bastante importante, porque a gente falou que, acho que semana passada, né, com o Ney Vitor, técnico do Foz Cataratas de Futsal, e ele falava algo sobre isso também, sobre educação e o esporte andar junto, porque às vezes, principalmente numa categoria de base, sim, que de repente um atleta ele pode ser muito bom, mas vai muito do momento, da sorte, às vezes do dia do cara, né? E às vezes ele pode se frustrar e não virar um atleta. E aí, cara? O que ele vai fazer da vida? Né? Ele tem que também olhar para um outro lado, né, cara?
E é interessante a gente olhar também, ter esse olhar também, né? Hoje em dia o esporte tá... Eu sempre digo assim, se eu tivesse poder de ter... de tomar decisão a nível municipal, estadual ou federal, o esporte ele tem que andar com a educação, né? Quando você olha uma pasta de uma secretaria de esporte, ou um ministério de esporte, ou uma secretaria de estado de esporte, eu acho que é a pasta que tem menos investimento, né? E a educação, acho que depois da saúde, ou primeiro que a saúde, a educação é onde tem bastante verba pública, né? Então, um país que é tão grande, que tem uma diversidade de esportes competitivos, poucos deles são profissionais, né? O vôlei, que é o nosso segundo esporte mais conquistador aí em Olimpíadas, Copa do Mundo, não é profissional ainda, né? É verdade. Entendeu? Aí o futebol mas todo mundo quer ir para esse lado, né? Então tem o atletismo, que boa parte dos caras que ganham São Silvestre, maratona, vão para a Olimpíada, representa as histórias dos caras, é tudo improváveis. Né? Então, esse caminho educação, esporte, seja ele qual for, a gente não pode falar só de futebol, seja ele qual for, ele é muito importante caminhar junto. Né? Boa parte dos meninos que tentaram ser um atleta profissional, independente de qual for a modalidade, ele tem essa linha que ela é muito arriscada de andar em cima dela. Então tem o lado bom e o lado ruim. Né? Então, frustração, decepção, né? Principalmente trabalhar com sonhos é complicado, né? Ainda mais quando você trabalha com não todo do menino, às vezes sonho da família, né? E hoje em dia, boa parte dos pais joga uma pressão enorme em cima de meninos de 8, 7 anos, quer ser... Todo pai tem um Messinho ou um Neymarzinho na casa, né? Então, acho que esse caminho educacional, ele tem que andar com o esporte, porque o esporte ele te lapida como um ser humano, né? Te dá saúde, te dá mentalidade boa para não ficar pensando em coisa errada, e eu acho que esse é um futuro que o Brasil precisa pensar bastante. Edmilson, deixa eu te fazer uma pergunta a respeito de como teu pai e a tua mãe te influenciaram dentro do esporte, dentro do futebol. Como que era dentro de casa o incentivo deles? Como que eles lidavam com isso? Porque até então você não sabia se ia ser profissional ou não. Você começa, vai jogando e tal, vai disputando alguns torneios, até chegar a esse nível de virar profissional ou entrar na categoria de base para um São Paulo, alguma coisa assim, é outro nível, isso, né? Mas como que teus pais influenciavam você, né? Como que eles direcionavam você dentro disso daí? Bom, como eu falei lá, meu irmão tem 5 anos e meio mais que eu. Meu irmão é 71, eu sou 76. O meu irmão até hoje joga o amadorzão lá na região lá do interior. Hoje eles moram em Matão, no interior de São Paulo. Ele joga pra caramba, né? Mas eu lembro que no ano 90, era o último ano de base do meu irmão, lá no Taquaritinga. E aí o meu irmão fez o tiro de guerra, né? O tiro de guerra que fala lá no interior de São Paulo, fala tiro de guerra, exército, fez o exército, né? E eu lembro que esse ano, no ano 90, eu fui na roça no lugar do meu irmão. O meu irmão trabalhava ajudando meu pai e jogava no amadorzão. E em ano 90, meu pai levou ele junto com um vizinho lá de Taquaritinga para fazer um teste na Ponte Preta. Passaram no teste, só que não tinha alojamento e meu pai não tinha condição de alugar um quarto ou qualquer tipo de coisa. Aí ele voltou, ficou no Taquaritinga, que estava acho que na Série A2 do Paulista lá. E aí o meu irmão, em 91, acabou engravidando a namorada, que é casada até hoje, teve o Alan, meu sobrinho. E aí em fevereiro, mais ou menos, de 91, foi aonde eu fui fazer um teste lá no 15 de Jaú. Mas tipo assim, eu era o cara... na época era teimoso, né? Como os caras falam. Hoje eu falo que eu fui persistente. Como eu falei lá antes, eu nunca pensei naquela época eu queria brincar de bola. Então, hoje um menino de 8 a 14 anos, se bobear, ele não tem nem 3.000 horas de repertório de bola no pé. Eu fiz um estudo em cima da metodologia que eu tenho hoje. Na minha época eu tinha mais de 10.000 horas de futebol. Então, começava lá do bate-bola antes de entrar na aula. No intervalo, quando a quadra estava cheia, a gente ia para o campinho, 15 minutos, fazia um babinha lá.
terminava, ia para casa, comia 3 vezes na semana, tem educação física, senão a gente passava da meio-dia, 1h da tarde até as 8 horas da noite sem fazer lição no campinho de terra. Então você tinha contato com a bola. Hoje a molecada pega muito o celular, tem todo o problema também de violência, os campinhos de terra, entre aspas, das grandes capitais viraram edifícios ou tá em grama sintética. Mas eu nunca tive... Quando eu cheguei no 15 de Jaú, em 91, que foi meu primeiro time de formação, eu fui fazer uma avaliação com 350, 400 meninos, que o 15 de Jaú ia fazer o seu primeiro time de sub-15, na época, era infantil na época, né? Mas eu nunca tive uma pressão, assim, de dar certo. E quando eu fui no 15 de Jaú e passei, eu ainda não me dava conta que eu queria ser jogador de bola. Caramba, foi meio despretensioso e foi indo embora. Ah, mas Edmilson, você nunca sonhou? Claro, que eu não queria voltar a catar laranja, né? Porque Sim. não queria voltar. Só que aonde foi cair a minha ficha, na verdade? Foi quando o São Paulo me contratou. O São Paulo, em 94, foi fazer um amistoso lá em Jaú. Foi na época da Copa do Mundo, em maio. São Paulo ia jogar em junho, julho, a final da Libertadores contra o Vélez Sarsfield, que perdeu nos pênaltis, lembra? Vocês lembram um pouquinho lá? Quem não lembra aí que tá aí, puxa lá. E o São Paulo ficou fazendo uma série de amistosos para se preparar, porque só o Ronaldão, o Zete e o Miller, que tinha ido para a Copa, que não ia participar dessa final. E o São Paulo foi fazer um amistoso lá em Jaú. Eu, com 17 anos, já estava treinando profissional, com o antigo treinador, o senhor José Poi, que foi goleiro de São Paulo na década de 60. E ele indicou para o Muricy, na época, o Muricy Sotelê não foi nessa viagem. O Muricy foi com o time, aí tinha Juninho, Axel, tinha Valber, Júnior Baiano, a galera toda lá daqueles times. Nós fizemos um amistoso lá, empatamos 0-0, e eu corri tanto aquele dia, falei, não, essa é a minha oportunidade. E no mesmo dia o São Paulo me levou. Mesmo dia? No mesmo dia, eu fui no ônibus, meu pai estava lá assistindo, meu pai não tremia tanto, não conseguia nem assinar. Caramba. Teve que colocar o polegar. E no mesmo dia eu vim para São Paulo, fui para São Paulo e me hospedei lá na Barra Funda na época. Fiquei um tempinho lá e depois eu fui para o Morumbi. Ali, quando eu cheguei, eu falei, poxa... Agora eu vou ser profissional. Agora o negócio mudou, agora o negócio se tornou de verdade. Mas enquanto eu estava no 15 de Jaú, eu estava com a minha mente um pouco fechada. Vou jogar aqui no 15, porque o 15 naquela época, em 91 estava na primeira do Paulista, depois em 92 caiu para a segunda, né? Em 93 caiu para a terceira, e em 93 quase eu paro de jogar. Porque eu fui para casa várias vezes, com o plano Collor ainda, que tinha na época, né? A rapaziada mais jovem não entende, foi um plano que congelou todo o dinheiro. Então meu pai trabalhava 6 meses na safra de laranja, guardava um dinheirinho para trabalhar em algodão, goiaba ou amendoim, e se apertasse o negócio ele tinha lá um dinheirinho na poupança para poder sustentar a família. O Collor foi, bloqueou todo o dinheiro e eu fui 2, 3 vezes em 93 para casa para parar de jogar. E eu lembro que eu presenciei, assim, meio escondido, uma conversa entre meu pai, minha mãe e meu irmão, que não tinha dinheiro para me voltar para Jaú, que é 1h30 de ônibus. Caramba. E aquilo, cara, ficou marcado. Eu falei, não, eu preciso dar certo aqui, né? Porque o meu irmão, lamentavelmente, não teve a oportunidade, porque não tinha alojamento na época, na Ponte Preta. Eu, no 15 eu já estava alojado, com alimentação, refeição, tudo. Eu falei, não, eu preciso dar certo. Mas quando eu falei que eu precisava dar certo, eu não falei que precisava dar certo pensando em voar voos longos como águia, né? Vou jogar no 15 de Jaú, pelo menos eu vou casar, comprar minha casa, dar um dinheirinho pro meu pai, né? É só profissionalizar. O básico, né? Os times do interior que tem, sim, principalmente hoje o futebol brasileiro em si, até mês de maio, você tem os campeonatos regionais. Boa parte dos times, 85% dos atletas que vivem do campeonatos regionais trabalham 4 meses no ano ganhando salário e meio. Uhum. Salário mínimo e meio, vai. 2.500, máximo. Começa maio, é Série A, Série B, Série C, Série D. Alguns estados começam a segunda divisão, às vezes no segundo semestre. Uhum. Então, quando eu chego
no São Paulo eu falo assim, poxa, o negócio é de verdade. Agora eu cheguei num time de verdade. São Paulo vinha lá, Tá louco? 92, 93, Campeão 94. mundial. Puxa, cheguei no melhor time do Brasil e o melhor time do mundo na época. Com o seu Tele, aquela galera, com Cerezo, Alemão, Leonardo, Ilha, aquela cara. E aí que me deu o start. Então, nesse dia, quando eu vi o meu pai, a minha mãe e o meu irmão falando que não tinha dinheiro para me voltar lá, eu falei assim, não, eu vou parar de jogar e vou catar laranja, e vou catar limão, catar goiaba para ajudar meu pai e minha mãe. Eles falaram, não, a gente decidiu aqui, a gente tirar de onde não tem, para dar um dinheiro para você voltar para Jaú. Aí, nessa viagem de 1h30, eu falei, não, eu preciso dar certo. E aí, essa relação de apoio, houve muito, mas nunca houve uma cobrança, sabe? Então, sempre que faltava um dinheiro para comprar uma tubaína, uma paçoquinha, um sanduíche no final de semana, quando não tinha, meu pai, minha mãe e meu irmão praticamente me ajudou bastante. Então, mas essa pressão assim, sabe? De falar assim, não, tem que dar certo. Igual hoje, os pais ficam, aí o menino não tem nem 10 anos, já tem empresário. Aí o pai acha que tem o Messi porque é o fundo de garantia. O cara já negocia porcentagem de representação. Às vezes pega um cara lá que tem um comércio que pode dar R$3.000 pro cara. Assina uma representação, mas não tem valor nenhuma. Aí, ao mesmo tempo que pegar 3.000, aqui vem um outro com 5, dá um pouquinho mais, ele perde toda a gratidão do cara que ajudou. Então, não existia essa pressão. E o futebol ele mudou também, porque naquela época não tinha empresário, o jogador era propriedade do clube, não tinha lei de passe. Então são tempos que fazem a gente refletir que hoje a gente não, um menino de bola que gosta, tem que deixar brincar de bola. Amanhã depois ele tem um talento, ele vai para uma universidade que é a base para poder se formar um atleta profissional. Legal. Então você vê que você é muito grato à tua família, sim, né? Ao teu pai, o teu irmão, a tua mãe, e que acabou te incentivando de alguma forma para dentro do esporte, né? Cara, 100%, porque esse ano que eu fui para roça com meu pai, cara de roça é aquilo, né? Pinguinha, o paeirinho, final de semana, como eu trabalhava, minha mãe deixava eu sair com meus primos, aí os meus primos gostavam de tomar cerveja, na hora que você vai ver, boa parte de meninos amigos meus lá, 77, 78, de 45, 46, 47, 48 anos lá, alguns já morreram, que moram na comunidade nossa, onde eu moro, tem a Fundação Edmilson lá hoje, que eu desenvolvo lá crianças para dar oportunidade para ser alguém na vida. Boa parte já estão em droga, ou estão arrebentados, casaram, uns não conseguiram ter a oportunidade de levar a vida, né? Eu acho que, mais do que isso, eu acho que os valores que o meu pai me ensinou, né? Cara, não fale mal de ninguém quando a pessoa não está na sua frente, né? Não faça comentário desnecessário. Aquilo que você quiser, você tem que conquistar, tem que trabalhar, não precisa roubar, fazer isso. É tanto que depois de ter umas regras lá em casa, né? Eu não tenho nada, não sou preconceituoso a nível de brinco, cabelo grande e tatuagem. Mas a rapaziada lá antiga, né? Nossos pais, avós, falam assim, só fala uma coisa, você vai ser jogador de bola, não quero que você venha com cabelo grande, de brinco e tatuado. Aí em 2005, 2006 fui campeão da Champions, estava com cabelo grande, foi uma moda, uma promessa que a gente fez lá, ele só me ligou assim, não falou nem parabéns pela conquista, falou assim, quando você vai cortar esse cabelo aí? Mas isso é aquilo, cara, eu acho que eu sou eternamente grato pela minha família, por quê? Porque eles me deram um apoio sem pressão de dar resultado, e as coisas aconteceram. Pô, legal pra caramba, hein? Cara, e a tua estreia no São Paulo, você falou, tipo, você chegou e já foi, aí você entendeu, falou, não, pô, agora tem que ir, né, tô num time grande. Mas e aí aquela coisa da estreia, cara, você sentiu aquele frio, aquela coisa assim, porque até então você tava jogando lá no 15. No 15 Jaú, E aí agora você vai estrear no São Paulo, cara, até porque, igual você falou, no mesmo dia os caras já te levam, é um olho clínico muito bom, né, cara? Então, eu tava já treinando no profissional do 15 Jaú, tava fazendo alguns jogos no campeonato. Só que quando eu vou pro 15 Jaú, eu vou emprestado com um empréstimo de 3 meses. Aí aumentou para 6. E aí aumentou para 1 ano. E aí o São Paulo comprou. Quando eu não vou pro profissional do São Paulo. Eu fico 1 ano e meio na base.
né? Então, nesse 1 ano e meio, eu não tô morando na Barra Funda e não tinha Cotia hoje, que é o Resort Cotia, eu falo, né? Morando naquele resort daquela época, eu não queria sair de lá não, né? Porque a estrutura é sensacional, mas o São Paulo foi um trabalho de formação excepcional. Então, eu fiquei morando 1 ano e meio no Morumbi. E aí eu fui estrear em novembro de 95. Novembro de 95, naquela época o Campeonato Brasileiro era pontos corridos, né? Classificava o primeiro até o 8º, aí fazia os mata-matas, né? Uhum. E o seu Tele me levou para treinar eu achava que era para completar treino, mas ele já ia me observando. Por quê? Porque quando eu cheguei no São Paulo, na base do São Paulo Júnior, o treinador era o Dario Pereira, o uruguaio. E aquele 1 ano e meio eu fui campeão da Dallas Cup, um torneio como se fosse um mundialito. Hoje caiu bastante a produção da Dallas Cup, a gente fez a final contra o Milan e eu fiz o gol da vitória. Naquele time jogava Gattuso, Pirlo, Nesta, Brock, Gilardino, a galera toda que depois fez sucesso no Milan, na seleção italiana. Ganhamos de 2-1 e eu fiz o gol da vitória. Quando eu volto para o Brasil, meados ali de junho, depois da Dallas Cup, maio, junho lá de 95, a gente foi para a final do Paulista Sub-20 e fui campeão. E naquela época tinha o campeonato de aspirante, Campeonato Paulista de aspirante. Poderia jogar até 5 jogadores acima da idade e faziam, teoricamente, a preliminar do profissional. E a gente foi campeão também paulista de aspirante e eu joguei nesses 3 times. Só que é um detalhe interessante. Quando eu vou para o São Paulo, o jogo que o São Paulo me viu jogar de zagueiro. Só que quando eu vou para o São Paulo, o Dario Pereira me coloca de volante. Nossa. Entendeu? Dá uma adiantada ali. Adiantada, cara, foi... Não, desculpa, minto. Eu jogava no 15 de zagueiro, só que os zagueiros, os volantes machucaram e eu joguei de volante esse jogo contra o São Paulo. E aí, quando eu fui pro São Paulo, eu cheguei pro Dario e falei, mas eu não sou volante, eu sou zagueiro. Não, mas a gente gostou de você de zagueiro, você joga aqui. E aí, em 95, o seu Tele me subiu pro profissional. Morei 1 ano e meio lá no São Paulo. Você vai falar assim, poxa, Edmilson, lá você começou a acreditar que ia dar certo? Às vezes você está no pequeno, você quer ir para o grande, mas você não está preparado para ir para o grande. Às vezes vocês estão aqui, vem uma proposta de um grande lá e fala assim, será que você está capacitado para entregar o que você entrega aqui? Né? Às vezes você não está preparado. Aí você fala, puxa, deu azar não, você foi para um lugar que você não se preparou para estar lá. Até porque o nível muda, né? Muda. Né? Igual no clube que eu tenho em São Paulo, às vezes o menino, o São Paulo eu quero levar. Não está preparado, quer ir, vai fazer bate e volta, tem menino melhor. Tem que melhorar na matéria psicológica, tem uma maneira tática. Então, essa minha transição sub-20, júnior, categoria de base, para o profissional foi muito rápido. E aí foram 5 anos e meio no São Paulo, que aí foi o seguinte, o São Paulo parou. 95, aquela geração 90, até 94, veio a crise, entre aspas, do São Paulo e começou a ter a oportunidade dos times de base, que foi onde surgiu uma multidão de jogadores. Bordão, Serginho, Belete, Edmilson, Fábio Aurélio, Edu, França, Marcelinho Paraíba. E o São Paulo deu a oportunidade. Não teve resultado, mas vendeu muito jogador para a Europa. E eu fui um dos casos desses. Você saiu do São Paulo pro Lyon primeiro, né? Isso. Aí eu fiquei 5 anos e meio no São Paulo. Foi uma escola para mim. Se eu tivesse saí com 23 anos, se eu tivesse saído do São Paulo para qualquer time europeu com 19, 20, 21 anos, não ia dar certo. Porque o seu Tele me deu 3 dicas. Ele falou assim, se é solteiro, eu casei em 99, se é solteiro, não more sozinho. Primeiro que você não vai pagar nem aluguel, nem condomínio, vai ter tudo de graça e o seu salário é livre 100% para você. Nossa. Uma cabeça jovem, né, cara? Imagina. E outra coisa, tá marcado o treino 8h30, chega em 8 horas. Vai lá pro paredão lá e fica treinando passe, lançamento, chute direito, controle, passe. Por quê? Porque o futebol... Irmão, jogador de bola, você que quer ser jogador de bola, você que joga na várzea, no amadorzão aqui em Foz, que a qualidade é top.
O jogador que não consegue controlar uma bola e passar direito, vai estudar. Então eu tinha essa limitação que eu sabia. E eu sabia que o meu líder, que ia poder para jogar, gostava disso. Eu tinha que seguir as regras dele. Hoje em dia você chega com um menino de 18, 19 anos e fala assim, chega meia hora e vai fazer falta. Por que a gente vê pouco gol de falta? Porque os caras não praticam. Por que você vê o cara que não consegue dominar a bola já controlando para fazer o passe? Porque não sabe controlar a bola. Né? Então eu peguei essas dicas. Seu Tele, mora no CT pelo menos 2 anos. Morei quase 3 anos lá. Quase eu caso e moro lá com a minha esposa. Aqui tem horário. Chegue antes e seja o último a sair. Tem carro? Falei, não, seu Tele, não tem. Daqui para Taquaritinga é 6 horas de busão. Compre um carro e fica 2 anos com ele. Eu fiquei 3 anos e ainda vendi para o França com o mesmo preço que eu comprei na França. Então foram dicas, cara, que eu peguei assim como flechas para que eu pudesse... Então esses 5 anos e meio no São Paulo, eu fiquei 5 anos trabalhando para me aprender. Às vezes você chega num emprego, você chega em qualquer função que te dá, você já quer ser promovido em 6 meses. Quantas pessoas hoje que preparam... Ainda mais hoje, né? Quantas pessoas que vai lá, recebem um currículo maravilhoso, tal, dá 6 meses, o cara fala assim, não tô feliz aqui. Por quê? Porque não sabe pagar o preço da renúncia de trabalhar em equipe para a empresa. E eu sempre falava, vai chegar um dia, um treinador aqui que vai me colocar na minha posição e aqui eu vou voar. Aí chegava um treinador, me botava de ala, me botava de lateral esquerdo, me botava de volante, me botava de zagueiro, me botava de... Só não botava no gol que o Rogério Ceni não deixava. Não deixava ir pro gol, ele não deixava ninguém jogar. Nem o reserva dele. Então, cara, aí chega o Leverkusen em 2000, fala assim, poxa, vai acontecer isso na sua vida. 3 meses está na seleção, 6 meses está sendo vendido. Dito e feito. Então, o São Paulo, para mim, foi uma escola de formação. Mas você teve um grande professor também, né? Sim. Que foi o Tele Santana, né? O Tele hoje em dia, se ele tivesse hoje em dia, ele ainda ia ser à frente do tempo, eu acho, cara. Né? Ele ainda ia ser um nível assim, nível máximo do treinador. Mas eu acho que a nível tático, técnico, de fundamento, ele é o Pep Guardiola da época. Isso. Talvez ele ia ter dificuldade com a gestão da gestão do atleta. Porque naquela época lá não tinha empresário. Nada contra os empresários, que é importante ter para trazer o patrocínio, ainda mais hoje em rede social, tudo que entrega em rede social, é importante ter esse cara gestor da carreira do cara. Não um empresário de só ouvir aquilo que o cara quer ouvir. Eu mesmo, quando fui em São Paulo, não tinha empresário. Eu fui ter empresário em 99, quando eu casei, e em 2000, quando eu fui para a Europa. Não tinha empresário, não tinha lei do passe. Era mais direto, né? O Edmilson é do São Paulo, é do São Paulo. Se alguém quiser vir, tem que comprar, aí é teu. Não, eu tenho contrato de quê? De 3 anos. Acabou o contrato de 3 anos, renova e é mais 3 anos. Mas era propriedade do clube. Se alguém quisesse comprar, tinha que pagar. E o clube também tinha que pagar o contrato do cara enquanto ele estivesse lá, com vínculo, né? Então eu acho assim, eu acho que eu acho que na vida da gente, são as nossas decisões que vão fazer o que a gente vai colher lá na frente. Eu fui um cara muito resiliente, porque teve anos no São Paulo que eu fui muito xingado pela torcida, boicotado muitas vezes por não jogar na posição que eu queria, mas eu falei, não, eu tenho que jogar porque o São Paulo me paga em dia, mesmo a gente não classificando entre os 8, termina em novembro, tem um 13º, férias, salarinho lá, e eu precisava também para ajudar meus pais. Nossa. A tua primeira convocação veio com você ainda no São Paulo? Sim, no São Paulo. Foi em junho de 2000. Inclusive, a gente fez 2 jogos eliminatórios. Um jogo aqui no Paraguai, perdemos 2-1 na Assunção. E um jogo em São Paulo, 3-0 contra a Argentina. Acho que o Vampeta fez 2 e o Alex fez um gol no ano 2000. A eliminatória para a Copa de 2002. Nossa. Foram 7 anos de seleção. Mas meu início foi essa convocação no mês de junho, sabendo que o Leverkusen tinha chego no início de 2000, e ele falou assim, eu sei que aqui, eu já levantei seu perfil inteiro, você é líder dos meninos aqui, que eu morava lá 3 anos, todo treinador te coloca para jogar porque você é um cara que trabalha pro time,
agora é hora de chegar a sua vez. E eu agradeço o Levi por isso. Me botou a faixa de capitão, que tinha Raí, Evair, Rogério Ceni, só tinha macaco velho. Falei, pode jogar comigo que eu tomo conta do negócio. Fomos campeão paulista naquele ano, 2000, e perdemos a final da Copa do Brasil, a única final que o São Paulo tinha chego. Contra o Cruzeiro, Contra o Cruzeiro, né? No finalzinho a gente tomou aquele... Então eu sou eternamente grato pela instituição São Paulo Futebol Clube, por aquilo que ela me ensinou. Né? Ela me ensinou a ser antes de ser um grande atleta, um grande profissional e representar como um profissional a sua instituição, aquele que te honra com o salário e com os compromissos que está em contrato. Cara, muito legal, porque dá pra ver que você sempre teve o perfil de liderança, teve o perfil de líder, né? Não sei se dentro de casa também, às vezes o teu irmão mais velho, mas você que liderava o negócio ali. Mas dá pra ver que toda a tua carreira sempre foi líder, cara, dentro do elenco. Eu acho assim, eu acho que Deus levanta alguém com um propósito, né? Eu sempre coloco isso. Se Deus me levantou para que o meu sucesso transformasse a vida da minha família, valeu a pena, né? Pagar todas as renúncias que eu tive para poder realmente chegar, que é onde muitos poderiam chegar, mas não chegaram, com muito mais talento que eu. Porque eu acreditava que mesmo com as dificuldades, com a ajuda de Deus, eu ia conseguir chegar lá. Então essa liderança, ela foi construída dentro de choro, de dor, de renúncia, né, de superação, de muitas coisas que fizeram a gente crescer na dor. Né? Então, eu sempre digo que na minha época, quando eu estava no São Paulo, eu era um jogador que eu fui melhorando a cada ano, sabe? Por isso que quando eu fui para a Europa, eu já estava com um chip de ganhador, de liderança, de tudo na minha vida. E isso que a gente procura passar, porque o legado dentro de campo eu deixei, e o que você viveu 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos, tem que ser replicado, não pode ficar só para você mesmo. Então esse status de liderança não é só de falar, é na atitude, porque muitos falam, pouco tem atitude de desenvolver isso e encarar de frente os desafios. Eu imagino que quando vocês começaram aqui, o projeto de vocês aqui, ninguém acreditava. Talvez não tinha a quantidade de gente, apoiadores, anunciantes que vocês têm aí, né? Mas vocês acreditaram junto com a equipe do menino de câmera. Às vezes não tinha câmera, às vezes não tinha isso, às vezes tinha um orçamentinho que não dava para comprar aquilo que a gente queria, fizer uma vaquinha. Isso tem trajetória de sucesso. Baseado em cima do quê? De luta, de persistência, de dor, mas acima de tudo de resiliência para saber o que você quer conquistar na sua vida. Não adianta nada você querer ser rico, famoso, conhecido, mas você não tem capacidade socioemocional para administrar $1 milhão ou $1 milhão. Né? É a boa parte da molecada que quer ser influencer, que quer seguidor, quer vender isso, mas quando cair $1 milhão na conta, o que vai fazer? É aí que muita gente se perde, né, cara? Muita gente. Deslumbra, né? Então, é um pouco... A minha história é assim, entendeu? Então, capitão de São Paulo, eu não tinha um salário que paga hoje para um capitão num time grande. Só que eu soube me sobreviver durante 5 anos e meio com o mínimo possível para quando eu tivesse na Europa ganhando 10, 50, 1000 vezes mais do que eu ganhava, eu estava preparado para saber gastar naquilo que foi uma educação financeira. Não precisava nem ter curso de XP de nada. Cara, agora, tipo, 2000, aí você vai pra Europa, né, cara? Sim, Lyon. O Lyon. E essa outra mudança, o que te impacta? Porque, assim, você tá construindo, igual você falou, uma carreira no São Paulo que tá muito consolidada, tá muito legal, né? Tudo bem, altos e baixos, tal, aquela coisa. Mas aí vem o Lyon, né, cara? Que eu não, sinceramente, não sei dizer na época o tamanho do Lyon na época. Desconhecido. Né? Acho que só depois do Juninho Pernambucano que dá uma, né, na Champions de chegar ali. Mas na verdade, o Lyon era um time desconhecido. Tanto que, exemplo, quando eu chego no Lyon, eu já estava sendo convocado para a seleção brasileira. E o Lyon era a primeira vez na história que estava disputando a Liga dos Campeões. Eu tinha um pré-contrato assinado com o Arsenal, mas devido a passaporte e a quantidade de números de jogos na seleção, que é uma lei dentro da Inglaterra, agora ainda mais que a Inglaterra saiu do Euro, então todo jogador lá tem que ter
mínimo 20% de jogos no ano na seleção brasileira ou o passaporte comunitário naquela época. Né? E voltou a ser mesmo assim. Né? Eu tenho descendência italiana, mas o processo meu não estava aberto, então o Arsène Wenger veio na época, antes do Lyon, aquele time maravilhoso que tinha Berca, Vieira, Yutor, Pires, Silvinho já estava lá. Então, e o Edu, ele vai no teu lugar, então? Vai no meu lugar. O Edu vai no meu lugar. Então, melou o negócio do Arsenal. E aí apareceu o Lyon. E eu falei, não, preciso ir embora. Né? O Lyon veio e me contratou por 10 milhões de dólares. Eu falo que foi meu primeiro $1 milhãozinho que eu ganhei, que até hoje está guardado, graças a Deus. Rendendo menos ou mais, mas tá lá. Né? Que foi uma dica de um cara que cuida do meu dinheiro, chama Laurent. Ele falou, ele é judeu, ele falou assim, o primeiro $1 milhão nunca se gasta, se guarda. E tá guardadinho lá, é das minhas filhas, na verdade, dos meus netos. Então eu vou pro Lyon pensando em jogar a Liga dos Campeões. O Lyon faz uma contratação bombástica na Europa, tira o Sonny Anderson do Barcelona e leva pro Lyon. E quando eu chego lá fazer a entrevista lá na minha apresentação, os caras falam, pô, como um jogador assim, tá? É uma joia, seleção brasileira, dentro da posição dos melhores do Brasil, tal, e vem jogar no Lyon. Eu falei, eu vim jogar no Lyon porque a gente veio ganhar título, mas como assim? Isso aí em agosto de 2000. Mas o Lyon nunca ganhou. Eu falei, mas a partir de agora a gente vai ganhar. Mas não uma convicção assim, né? O pessoal do L'Equipe, daquela rapaziada lá. E aí começou a minha trajetória no Lyon, né? Foram 3 ligas seguidas e uma Copa da França. Grandes experiências. A nível campo eu estava adaptado, porque eu jogava em qualquer posição. A nível cultural, um pouco difícil, muito. Idioma, né? Eu casei em dezembro de 99, fui casado, recém-casado para lá, praticamente 6 meses de casado. Foi uma baita escola a nível cultural para mim e para minha esposa, né? Só ia em restaurante que tinha foto no cardápio, não ia em restaurante que tinha que pedir, né? Apesar que tinha, às vezes, tinha a intérprete que até hoje lá, a Isabel. E aí, primeiro ano, meio de temporada, fomos campeão da Copa da Liga, jogamos a Champions League, saímos na primeira fase. Segundo ano, campeão francês. Aí veio o Juninho, né? Então chega Sonny, Edmilson, aí chega Juninho em janeiro. Não, perdão. Chega o Caçapa. O Cris também já estava? Não, veio depois. Me substituí eu, o Cris. O Cris vem depois de 2004, que eu vou pro Barcelona. Entendi. Então chegou o Sonny antes, que já tinha uma história no Olympique Marseille, Mônaco e tal. Aí chegou o Edmilson, depois chega o Caçapa, porque o zagueiro que jogava do meu lado machucou o cruzado. Quem que era o zagueiro? É um francês chamado Florent Laville, um cara mesmo da base do Lyon. E aí vem o Caçapa, e aí em janeiro de 2001 chega o Juninho, né, o reizinho de Lyon. E aí depois vem Giovanni Elber, né, na nossa época, Giovanni Elber, Juninho, eu, Caçapa. Nessa minha geração, aí depois eu saio, vem o Fred, vem o Cris, vem o Nilmar, vem a rapaziada toda. Isso. Cara, eu não lembrava que o Nilmar tinha ido pro Lyon, tinha verdade. Pro Lyon. E o Lyon simplesmente, em um período de 7 anos, ganhou 27 títulos. Tá louco, né, cara? Sua palavra tem poder? Eu acredito que sim. Ah, mas você achava que você ia ganhar? Pô, os times que o Lyon fez na época de 2005, 2006, que eles chegaram em quartas e finais de Liga dos Campeões, era muito melhor. Mas, cara, quando você passa pelo funil da aprovação, se os caras não tiver contigo, você tem que empurrar os caras mesmo se os caras não entendem. E foi isso, bicho. Sonny, negócio é o seguinte, bicho. Aqui nós vamos ter que marcar a história nesse negócio aqui. Você já tocou lá no maior que é o Barcelona. Eu quero jogar no Barcelona também. E para jogar no Barcelona tem que fazer boas temporadas aqui. E nesses 4 anos de carreira de Lyon, tem uma Copa do Mundo aí, né, bicho? Então. Entendeu? Essa é a chave, né, cara? Ô, Edmilson, mas ali, ó, em 2000 para 2002, tem uma fase que a seleção brasileira tava muito mal, né? Sim.
mudança de treinador, Leão, Vanderlei Luxemburgo, tem essa fase de transição, né, até chegar o Felipão. E vinha passando a seleção brasileira por muitos momentos assim da galera questionando mesmo, imprensa, torcida. Quando chega o Felipão, é o momento de virada de chave ali para vocês, na cabeça de cada jogador? Cara, eu vou falar assim, vamos falar de perfil, não tô falando que o Felipão é melhor que o Luxemburgo, sim, que o Luxemburgo é melhor. taticamente, né? Eu Estamos acho falando assim, de perfil. Eu acho que quando você tem uma equipe, você tem que ter um líder conforme a sua equipe. Se você tem um time lá que não aguenta esporro, manda jogar tênis, peteca, alguma coisa, bicho, né? Então, o objetivo é outra coisa, né? eu acho que teve essa transição e tanto que em 2001 eu jogo Copa das Confederações, eu sou convocado com Luxemburgo pela primeira vez em 2000, aí tem a transição, saída do Luxemburgo, Candinho ficou alguns jogos, aí escolheram o Leão. Aí o Leão leva o time das Copas das Confederações. Dos 23 convocados, só 4 vai para o Mundial 2002. Dos 23, um ano antes... Por isso que eu falo, quando a seleção vai tudo bem, é muito favorito, é quando não ganha. Todos os mundiais que o Brasil, em 70, teve problema lá com o Pelé, com um monte de coisa, se ele ia jogar, não ia, por causa de 66, negócio do golpe, aquelas coisas todas que tinha, que o general, que o fulano, que escalava, que é isso, que leva um, não leva outro. Toda vez que a seleção brasileira é favorita, não ganha. E essa turbulência durou muito tempo. Tanto que quando veio o Felipão, eu falo no meu caso, tem uma Copa América que perdeu para Honduras, mais ou menos lá. Tem um jogo lá em Uruguai, que o Romário depois de lá não foi mais convocado. E eu venho ser convocado 3 jogos depois da eliminatória com o Felipão. Praticamente eu estava meio descartado, sabendo que eu estava na seleção, do time... o pessoal faz a seleção do torneio da Copa das Confederações e eu estava dentro, porque eu fiz uma boa Copa das Confederações. Terminamos em 4º lugar, perdemos para a Austrália no 3º e 4º, e perdemos a semifinal para a França, mas eu estava na seleção, né, da competição, né? E aí Felipão me convoca para o jogo em Curitiba. Opa! Falando do Felipão. E foi no jogo de Curitiba que ele desenvolveu o 3-5-2. Que a gente ganhou do Chile aqui, em 2-1. Eu fui convocado, joguei de titular, e aí eu não saio mais no plano do Felipão do modelo 3-5-2. Então, o modelo 3-5-2, ele foi desenhado em cima do que ele tinha de melhor, que era os caras que ele ia preservar, não, os 4 pilares que tinha perdido 4 anos atrás uma Copa do Mundo em 98 contra a França, que era Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo e Cafu, né? Então esse 3-5-2 ele é montado por quê? Com 3 zagueiros, porque você tem que dar liberdade para os 2 alas. Se você tem 3 zagueiros, você tem que ter 2 zagueiros que é espeto e volta para recompor, né? Então esse rebuliço dentro da seleção brasileira deu a possibilidade de as pessoas falar, poxa, nós estamos indo como a 5ª força do Mundial, com 4 caras que perderam uma Copa do Mundo aí. Ou eles marcam a geração agora, ou senão a gente vai ficar como um mero coadjuvante participando de uma Copa do Mundo sem entrar no know-how de campeões do mundo. Então essa foi uma missão dura, árdua e complicada, principalmente do Scolari fazer, porque ele tinha craques. Ele tinha muitas opções de jogadores. Né? Posição do Ronaldo tinha Romário, Ronaldo, Jardel, Giovanni Elber, Sony Anderson, Luizão. Tinha 900 centroavante, bicho. Não, meio campo que hoje tá em extinção, né, cara? O Alex ficou fora da Copa. Alex ficou fora. Não, grandes jogadores ficaram. Grandes jogadores. Então eu acho que assim, essa turbulência aí foi necessário para todo mundo. Quando eu falo seleção, você está falando da cereja do bolo. Você não está falando de... Então, seleção, o cara que está vivendo um bom momento no Barcelona, no Palmeiras ou no Foz do Iguaçu, o cara tem que ir para a seleção, porque é o melhor. Sim. É como o melhor massagista, o melhor roupeiro. Ele está indo para a cereja do bolo. É mais um momento, talvez. É mais um momento. E naquela época lá,
você tem que criar um grupo. Seja ele bom dentro, mas principalmente fora de campo. Né? E isso foram decisões difíceis o Scolari tomar em relação à convocação de alguns jogadores. O principal foi o caso do Romário, que ele acabou deixando de fora. Ele deixou de fora mais pela questão extracampo, né? Mas, assim, questão de gol, meu, ele tava fazendo muito gol, ele tava arrebentando. E eu lembro que, meu, eu era pequeno, mas eu via todo mundo falando, cara, como que você não vai... o Felipão não vai levar o Romário? Como que vai ficar de fora? Você sabe como que foi pro Felipão convocar essa seleção pra Copa? O que ele pesou? O que fez pesar? Cara, na verdade... Vocês já conversaram sobre isso? Na verdade, eu venho lá atrás. Aquilo que eu te falei de princípios do meu pai. Uhum. Quando você joga, você não pergunta por que jogou. E quando você não joga, você não vai perguntar também por que você não jogou. Entendi. Fica quieto. Eu fico quieto. A minha função é defender e fazer a cobertura dos dois zagueiros e cobrir o lateral. Essa é a minha função. Eu tenho que... Porque o futebol... Aqui é uma equipe, vocês estão em 3. Se cada um não performar bem dentro do seu setor, a filmagem vai ficar ruim. Sim. Futebol é um esporte coletivo, não tem tempo individual. Cada posição tem que performar bem. O defesa tem que defender bem, o ala tem que atacar bem, mas tem que defender bem, e o central tem que fazer gol. Agora, se dentro de uma equipe, se tem alguém sem sintonia dentro ou fora do campo, vai ter algum erro de estratégia que vai dar resultado ruim. Seja de setas dentro do grupo, ou ciúminhos, ou imprensa contra um ou a favor de outro, que tentaram criar entre o Ronaldo e Rivaldo, Sim. que um não passava por outro, mas imagina se não passa, e se não passava mesmo, um fez 7, outro fez 8 gols, 15 gols. A gente não tinha sofrido contra a Inglaterra, nem contra a Bélgica, nem contra a Turquia. Você entendeu? Então, né? Porque tinha os caras que definiam. Né? Então, exemplo, eu nunca parei para perguntar, e nem quando eu tava lá, eu falei assim, por que não trouxe fulano e trouxe... Não tinha esse tipo, cara, de coisa. E não tinha margem para fazer. Escolheram 23, é isso que eles vão pra guerra, não vão pro piquenique. Copa do Mundo é guerra, bicho. Não tem nem espaço pra você ter 10 cabeleireiros, 3 cortadores de unha, um adepulador. Não, irmão, você vai pra guerra. Vai pra guerra, você leva seu pai e sua mãe? Você vai pra guerra? Não leva, né, meu? Você leva o seu filho? Meu filho eu vou levar quando eu vencer a guerra e quando eu for honrado com a medalha de ouro de cidadão do mundo e cidadão que venceu a guerra. Hoje, lamentavelmente, nego quer ir pra guerra, que é uma Copa do Mundo, e nós temos que ganhar, não dá para ser vice-campeão. É a cultura do povo brasileiro. Talvez a Suécia, a Croácia, eles festejam com o não, que você nem desce mais. Então, essa é a mentalidade que aquele grupo tinha. E o Filipão, ele conseguiu blindar isso aí. Conseguiu de uma maneira, mas também é uma estratégia de guerra. Você pode ir para a guerra ganhar, você pode perder. Se você fez uma estratégia e ganhar, todo mundo não vai falar nada, fez certo, não fez. Mas se perder, aguenta. É normal do esporte, né, cara? É normal do esporte. É a cultura nossa. Agora o Datan levantou ali uma bola que eu tava perguntando. É uma dúvida que eu queria saber de você, né? Ainda mais da condição de zagueiro, cara. Hoje em dia, mais de 20 anos da Copa, né, cara? Do título. Olhando hoje em dia, é meio que fácil a gente falar qual que foi o jogo mais fácil, mais difícil e tal, cara. Mas pra você, qual que foi assim, o mais complicado? Cara, esse vai... É o jogo da Bélgica. O da Bélgica. O pessoal pode levantar lá, o jogo da Bélgica foi bastante complicado por 2 situações. Uma que eles tinham uma boa seleção, um sistema tático bom e bons jogadores e jogadores fortes. E a outra que era um mata-mata já, né? A primeira fase. Então, qualquer erro que tivesse lá, tomasse um gol ou no começo ou no final, a gente sabia que o time deles era bem forte defensivamente, estrategicamente. E pra mim foi o jogo mais complicado que a gente teve. Mas o jogo da Inglaterra lá, irmão, o jogo da Inglaterra foi mamão com açúcar. Sério mesmo? Foi mamão com açúcar. A gente jogou quase 40 minutos com um jogador a menos, que o Ronaldinho foi expulso, e a gente não teve perigo de gol. Que assim, justamente a impressão olhando pro lado de cá, né, de torcedor. De fora. Parece que é a Inglaterra, porque saiu atrás. Saiu atrás. Teve aquela falha, tipo assim, falha, mas é uma infelicidade do Lúcio, e pareceu que desestabilizou. E não, né, cara? Porque daí você tem Ronaldinho, você tem Rivaldo, você tem a galera que fez daí acontecer, né, cara? Pra mim, o mais difícil, o mais complicado por isso, né? Pelo time ser bom, por essa estratégia
tática que eles tinham boa. E, cara, o segundo mais difícil foi a semifinal contra a Turquia. Isso aí eu imaginei. Porque... A final, Edmilson, irmão, quando a gente ganhou da Inglaterra, eu falei assim, nós estamos na final. Agora é nosso, né? É nosso. Os próprios Beckham, o Wesk, os caras lá falam assim, vocês vão ser o campeão, vocês vão isso, aquilo. Ganhou corpo, né? Corpo. Mas eu acho que é aquilo. Eu acho que, cara, o grupo estava muito fechado e focado naquilo que queria. O próprio jogo contra a Alemanha, a final, lógico, é uma final. É uma tensão natural. Mas o jogo em si, você vê, né, cara? 2-0, um placar bacana. E ainda teve a bola do Kleberson na trave. Assim, o Brasil jogou muito mais que a Alemanha, né, cara? A final, assim, foi meio... não vou falar que foi fácil, né? Mas, nunca é fácil, né? Mas, assim, foi mais tranquilo, talvez, né, cara? Bacana, velho. E aí tem o lance do gol, né, cara? Aquele gol do Edmilson, né, cara? Costa Rica. Cara, eu na verdade, eu tenho uma história peculiar dentro dessa trajetória aí que eu conto muito nas minhas palestras, né? Muitas vezes você é escalado dentro de uma equipe e por ser estreia, ser sua primeira vez, a sua estratégia pessoal de jogo foi ruim. E foi um pouco o que aconteceu. Na verdade, eu ganho a posição ali, que estava na estreia entre eu e o Anderson Polga, mas eu sabia que só eu conseguia fazer a função de identificar a hora de estar em zagueiro e a hora de estar no meio campo. Né? Porque o Polga, ele só fazia, na época do Grêmio, ele só fazia zagueiro. Uhum. E eu, como já no São Paulo, jogava de zagueiro, de livre, de lateral, e eu tinha mais esse cognitivo de identificar. E o Polga, um grande profissional, uma excelente pessoa. Então, eu ganho essa titularidade no jogo, na pré-temporada na Malásia até o dia da estreia. E eu errei algumas saídas de bola. Ganhamos de 2-1, mas não fiz um jogo péssimo. Mas eu, em vez de sair tocando desde trás, eu estava conduzindo muito e na zona de transição ali, contra-ataque, tá perto do gol é gol, mas não saiu nenhum lance. Então, houve essa mudança do time da estreia para o jogo da China, que foi 4-0, o único que saiu do time foi o Edmilson. Normalmente, quando a gente é tirado do time, a gente vai murmurar, né? A gente vai botar a culpa no treinador, no outro, no campo, na bola, no árbitro, tudo, menos o culpado é você. Eu falei, não, cara, eu errei assim. Na época eu pedi pro Mauro Naves o DVD, que também não tinha corte, né? Que a gente ouvia cada... Galvão, os caras tudo criticando os caras no intervalo quando passava lá o merchan. Caiu a casa todo mundo. E eu peguei, cara, o DVD, eu falei assim, eu preciso saber onde eu errei. Aí você sente quando você não vai jogar no outro dia, né? O treinador nem dá bom dia direito, nem olha em você. Aí fizemos um preparativo no jogo da China lá. Eu falei assim, eu errei em alguma coisa. Aí eu peguei o Paixão, o preparador falou, Paixão, eu preciso estar pronto porque eu tenho que ter eu vou ter outra oportunidade. E quando eu tiver, eu tenho que estar preparado. E tem que fazer diferente. E o gol meu, quando você pega lá, depois você pode passar num vídeo aí, o gol meu é uma construção, não de carregar a bola, de sair tocando. Uhum. É igual um exercício que você faz aí, que o zagueiro sai de trás tocando, abre pro lateral e já tá ali e vai pra área. E foi o que aconteceu. Eu peguei aquele vídeo, olhei o que eu tinha errado, não, tô conduzindo muita bola. Nessa zona aqui de transição, uma zona de construção de jogadas, você tem meio campo, zagueiro tem que tocar mínimo 2 segundos com a bola no pé. Zagueiro volante que quer conduzir na zona de construção é tomar a bola de contra-ataque e transição vão perder. E isso foi a construção do gol, cara. Então, a partir daí, já a responsabilidade não é minha. Então, eu entrei, dei conta do recado, fiz passe pro Júnior fazer o gol, defendi tecnicamente bem, taticamente, aí é o capitão lá, é o treinador que tem que decidir se eu vou seguir jogando ou vou pro banco de volta. E aí foram 6 jogos dos 7 que eu joguei, tive a oportunidade de ser agraciado por Deus por aquela jogada, cara. Cara, foi o gol mais bonito do Brasil na Copa de 2002, foi esse, cara. Mas aí que eu falo pra você. Porque o Ronaldinho Gaúcho, ele não chutou pro gol, né, cara? Ele Mas também eu vou falar pra você. Eu não vi o gol do Ronaldinho, eu só vi agora, porque na hora que do 2-1 contra a Inglaterra, a bola tá dentro, porque eu tô falando com o Marcão pra organizar a defesa.
Então eu viro de costa aqui, eu tô aqui com o Marcão aqui, e o Ronaldinho tá aqui atrás. Na hora que eu vou, gol, pá, nem vi, viu? Gol só no telão e depois. Né? Então esse tipo de... E eu trago assim, como que um zagueiro, né, volante, não tão técnico, consegue fazer um gol de improviso. Onde tá? Lá no cognitivo, quando era criança, jogando lá, soltando pipa, pulando calçada, roubando goiaba. Quando é criança. O repertório fica no cognitivo. Quando a bola resvalou, ela criou o tempo certo, já tinha passado. O que eu vou fazer? Criatividade e improvisação. Essa é a diferença do futebol brasileiro. Sim. E hoje a gente está jogando um futebol igual a todo mundo. Mas você não acha, Edmilson, que a gente está criando jogador para vender para a Europa? Também. A gente está criando muito ponta, muito ponteiro, muito jogador de lado, beirada, e a gente está perdendo a essência disso daí. Eu acho, nosso futebol, da nossa criatividade. Eu acho que a gente voltou 40 anos atrás, porque antigamente tinha os ponta direita, ponta esquerda. Sim. Né? E 3 no meio. A gente voltou, camisa 10 sumiu hoje. A gente acabou retrocedendo. Não, acho que o mundo. O mundo inteiro. Talvez foi pela era Guardiola, porque existe, para mim, futebol moderno, existe um futebol antes do Guardiola e depois do Guardiola, porque todo mundo quer sair jogando desde trás. Né? Cara, às vezes ele joga sem zagueiro, com um zagueiro. Você entende? Então, cara, é um debate bem complexo que dá um summit muito legal aí de inovação. Não. Nós temos que levar para o mundo a nossa raiz. E aí tem um monte de contexto que a gente pode colocar dentro disso. Mas um dos principais que eu falo é o que esses meninos hoje, principalmente de periferia, têm vivido com a bola. Porque nós somos o Brasil pentacampeão do mundo com jogadores criativos e de improvisação, os maiores do mundo. Sim. Tem esse lado precoce de os meninos serem comprados caros e ter o mecanismo do futebol europeu, que é o caso do Endrick, o Vinícius Júnior, o Neymar, que foi um pouquinho mais tarde, mas o Rodrigo, esses caras todos. Mas a essência desses caras tem a raiz do futebol brasileiro, que a base é o salão. Robinho, Ronaldinho, Neymar, esses caras começaram tudo no salão, pô. Salão. Ou o cara jogava no Rio de Janeiro no futebol, na beach soccer. Ou lá em Taquaritinga no terrão. E o raciocínio tem que ser muito rápido, rápido, né? Irmão. Entendeu? Improviso também. Por que a gente é assim? Porque nós somos o país que não tem frio, não tem geada. Você vai pegar o polonês, você acha que ele vai saber fazer o jogo de areia? O jogo de areia, você tem que levantar a bola para fazer o passe. O salão controla a caçola de bicada, que o Anderson, o meu professor daqui de Foz aqui, me ensinou a dar de bico. Te ensinou a dar carretilha já? Carretilha não, eu dava só de letra. Entendeu? Então, cara, isso aí tem muita coisa a ser resgatada. E como que a Alemanha e a Espanha conseguem fazer essa transição para ganhar a Copa do Mundo? Porque a gente, pegando 2002, Brasil e Alemanha, futebol físico da Alemanha, e do nada você vê aqui na Copa de 2014 no Brasil um futebol totalmente diferente. Claro, sofreram para ganhar da Argentina, mas assim, você via ali o Götze, você via também o Thomas Müller, o Neuer jogando de líbero. Meu, era totalmente diferente, não parecia o futebol alemão. E você pega a seleção da Espanha quando ganha a Copa do Mundo, cara, com Iniesta, né? Tem uma formação do Barcelona ali, uma estrutura do Barcelona para a Espanha. Como que mudou isso daí, então? Eu acho que a escola alemã, ela continua a mesma a nível de perfil de atletas. Tá. Beleza? Talvez o Neuer pegou já tinha um DNA de saber jogar com a bola, até antes de o Guardiola ter passado pelo Bayern. Beleza? Sim. Mas se você olhar jogador por jogador dentro do time campeão do mundo aqui no Brasil, são jogadores táticos. Você não vai pegar um jogador lá, habilidoso, o né? Miller lá, o Thomas Miller. Não vai pegar a bola lá, driblar 2-3, dar uma caneta dele e fazer um gol. Sim. Não vai fazer isso. Então, nós perdemos para nós mesmos. Por quê? Porque o Felipão, como ele foi bom em 2002, ele errou na escalação de 2014.
Porque você não tem o seu principal jogador, que é o cara que vai pelo menos ter 2 para marcar, ele que é o Neymar que não jogou. Você não pode formar uma situação, uma organização tática como foi formada. Da mesma coisa o seu Tite na Copa de 2022 no Catar. Tira o seu Richarlison, deixa o Neymar no falso 9 e povoa o meio de campo para marcar o meio de campo da Croácia, que é o que tinha, que dominou. A gente ganhava o jogo no primeiro sem ter precisado para prorrogação. Agora, você vem de uma seleção espanhola, que existe uma seleção espanhola antes Guardiola e depois Guardiola. O cara, na minha visão, a gente não tem que imitar o Guardiola, a gente já tem o que o Guardiola aplica hoje. Que era a seleção de 82, era o time do Flamengo com Zico, era o time de São Paulo com Raí, Palinha, que os caras tocavam... E ele próprio fala que a seleção que ele mais gostou de ver foi de 82, né, cara? Ele mesmo fala, né? E se a Espanha tivesse naturalizado o Messi, eles iam ser pentacampeões e iam ganhar uma Copa atrás da outra. Na minha opinião, se o Messi tivesse decidido ser espanhol em vez da Argentina. Porque, cara, aquele Barcelona lá da geração Guardiola... Irmão, eu parava qualquer coisa para assistir esse jogo. E olha que eu joguei no Barcelona e entendo a ideia de jogo dos caras. Não é você que você tem que adaptar, não é o time que tem que adaptar o seu jogo. Não, o James Rodrigues agora, o time tem que se adaptar à maneira... Não, o São Paulo tem que ter um perfil de jogo, pô, um time tradicional. Tem uma escola, da onde? A escola Tele de jogo, jogador que não perde a bola, que taca, e jogador matador que faz gol. Então, é uma escola diferente, alemã, mas alemã, se você vê a história da 14 anos atrás, antes da Alemanha ser campeão aqui no Brasil, elas foram para uma Eurocopa, não fizeram um gol e foram eliminadas na primeira fase. Busca aí depois. Sabe o que os caras fizeram? Durante 4 anos, governo, federação e Bundesliga capacitaram educadores e espalharam educadores para a Alemanha inteiro. Então, o resultado de 2014 foi gerado 10 anos antes, quando eles detectaram que o sinal vermelho estava errado. Que eles... Entendeu ou não? Perdão, não foi 2000 não, foi 2004. Eles perderam 2002, 2004 eles não classificaram lá, saíram na Eurocopa. Então, resumindo, escola alemã tem um perfil. Você não vai encontrar um alemão lá que vai driblar. Escola espanhola existe uma antes que era do Raul, da rapaziada lá. E agora, irmão, com Iniesta, Xavi e Busquets. Né? Aí com Puyol, Valdez, Villa, com essa rapaziada toda. E aí vem o Brasil querendo copiar tudo. Não, a gente já tem aquilo. Nós temos aí sendo 4-3-3. A gente já jogava os pontos da direita. Qual os pontos da direita que tinha lá na época? Mário Tilico, quem mais? Fala aí, Anderson. Zé Sérgio, João Paulo, Miller. Pô, a gente tinha ponta pra caramba. E tinha o 10 também pra enfiar pros caras. Hoje a gente tem volante pra enfiar pro 10. Não tem nem o 10. Então a gente joga com um losango no meio, com um pivote e 2 meias. Mas esses 2 meias não são 10, são volante. Porque eles jogam aqui para os extremos não deixar descer até na linha de 5. Entendeu? Porque senão é 60 metros. Foi o que aconteceu, pô. Copa de 2022. Irmão, tira Richarlison, deixa o Neymar lá com o falso 9. Neymar marca o melhor zagueiro aqui da saída de bola. Vinícius Júnior Rodrigo, vai até o meio de campo, porque o meia do seu lado vai cobrir a descida do lateral. E você tem 40 metros para pegar a transição, ganha o jogo aí, pô. Mas o Tite mexeu muito mal, né? Eu acho que ele escalou mal o time. As mudanças ele tirou o Vinícius Júnior, né? Que estava muito bem na Copa. Mas o início... Cara, eu gosto do Tite, mas o início... A gente começou o time como 2014. A gente começou sem povoar o melhor setor do time da Alemanha e do time da Croácia. O Modric rolou sozinho, não tinha ninguém para marcar. Então tinha o Neymar voltando de lesão, que estava ali, não marcava ninguém. Richarlison lá, sem ninguém. Os 2 extremos, que eram os jogadores de perigo para fazer jogada, acompanhavam o lateral até aqui. E meio de campo com o Paquetá e o Casemiro não ia conseguir fazer nada.
E daí na hora né? de tira. Amarrou o time. E ele coloca o Pedro ainda também, né? Tira o Vinícius Júnior, enfim, foi uma coisa atrás da outra. Enfim. É isso. Bom, cara, a gente precisa liberar o Edmilson, cara, que ele tem compromisso daqui a pouco, mano. Mas ficou muita coisa pra gente conversar Muita ainda, coisa. cara. Vou voltar mais vezes aqui. Vai voltar, cara. Eu queria, inclusive, pegar essa era Barcelona ali, cara, que ali foi o momento que eu mais acompanhei mesmo, de fato, o Barcelona mesmo, cara. E é bem isso que você falou. Você esteve lá com o Raika, né? Raika, 4 anos. Cara, também é um, excelente treinador, né? Putz, grito. Mas assim, Foi um grande jogador, né? também, né? Putz, como jogava fácil. Mas assim, a gente pode já dar a deixa já, cara, pra ele tá voltando pra Foz, que a gente tá precisando de alguém pra ajudar aí no futebol, hein? Vamos lá, O que vamos você lá. acha? Ah, por que não, né? Um dia, quem sabe? Eu acho que a cidade tem uma boa perspectiva, né? Boas condições, tem uma história já dentro do futebol, seja ela campo, seja ela salão, que é bem forte aqui, principalmente a nível de formação. Fazia muito tempo que eu não via em Foz, é uma cidade que tem uma projeção enorme a nível de empreendedorismo, acima de tudo, porque depois que você para de jogador, você é um embaixador do mundo a nível de negócios, né? E eu falo porque faz poucos dias eu estava lá. Em Dubai, Eu estava né? em Dubai lá, domingo, cheguei sábado, domingo já estava aqui em Foz. Cara, você tem uma rodinha no pé. Eu falei assim, não, o Anderson e o Rada e o Evandro que me convidou para comer um bom restaurante aqui em Foz. Aí eu vim comer aqui, passar uns dias e ir lá na Cell Shop comprar uma camisa e ganhar uma camisa da Hidrante. Olha o merchan que eu fiz pra ele. Tá vendo só? Castelo Libanês, pô. Matou tudo. Isso aí. E a gente espera que você venha, cara, mais pra Foz, né, Rafa? Com que certeza. você possa vir aí pro Estádio GV para estar participando mais uma vez, porque tem muita coisa aí que a gente gostaria de saber de você. Essa fase do Barcelona também é bem legal, porque é uma fase que o Barcelona ficou um período sem ganhar a Champions League, né? Ronaldinho Gaúcho, Belete, você... Pô, Deco, Silvinho, enfim, 6 tem muita brasileiros. gente, cara. Muita gente. Foi aí. sensacional. Bom, agradecer a galera que acompanhou a gente também até agora, né, cara? Semana que vem estamos aí de novo, né? A partir das 20 horas. E é isso, cara. Se inscreve lá, compartilha. Vamos chegar ainda mais longe, né? Como eu falo, a capacidade do nosso estádio é 8 milhões de pessoas. A internet proporciona isso, né, cara? Onde tiver internet é a nossa capacidade. Bom, beleza. Valeu, Datan, até a próxima então. Valeu, brigadão Edmilson, a galera aí, o Rada, Anderson, todo mundo que tá aí, cara. Então é isso, um abraço e falou!